E aí pessoal, tudo bem? Márcio Mocelin aqui, mais um exercício para dar continuidade na nossa playlist de hidrostática, tá? Esse exercício é uma aplicação do Teorema de Pascal, tá bom? É algo assim que, pô, tem muito exercício desse jeito, então cara, presta atenção, tá bom? Eu vou falar mais ou menos para você a situação, tá? Aqui você tem um elevador hidráulico, uma prensa hidráulica, enfim, o nome que você decidir aí achar melhor chamar isso. Mas aqui a ideia é a seguinte: você tem um líquido que está em equilíbrio, esse líquido ele é incompressível, tá? Você não consegue comprimir esse líquido, ou seja, o Teorema de Pascal é aplicável a ele. Você tem aqui dois pistões, tá? Um pistão aqui com raio menor, o raio 5 centímetros, o outro pistão com raio de 20 centímetros, porque essa estrutura desse tubo aqui é uma estrutura cilíndrica, tá? Aqui só está um corte transversal, mas é uma estrutura cilíndrica. E a pergunta é, dado esses valores aqui, qual a força que empurra o pistão de raio maior para cima aqui, né? Se eu estou empurrando esse pistão de raio menor com uma força 5 newtons, tá? Qual é a força que eu vou empurrar esse raio maior? Cara, presta atenção, porque o princípio de Pascal ele é muito simples de entender. E o que fala o princípio de Pascal, tá, pessoal? O princípio de Pascal fala que em um líquido que está em equilíbrio, quando em qualquer ponto desse líquido, que é incompressível, está em equilíbrio, sofre um acréscimo de pressão, todos os outros pontos desse líquido vão sofrer o mesmo acréscimo de pressão. Se um determinado ponto sofre um acréscimo de pressão ΔP, todos os pontos desse líquido incompressível que está em equilíbrio também vai sofrer um acréscimo de pressão ΔP, tá? Então vamos lá, vamos escrever aqui, ó, um acréscimo de pressão em um fluido em equilíbrio é o Teorema de Pascal, né, que meio que fala isso daí. Então aqui, pessoal, só para voltar um pouquinho aqui, a gente está aqui, ó, tá no desenho, beleza? O que acontece? Vamos desenhar 4 pontos, tá? Esse ponto 1 aqui, ó, que está aqui na interface do pistão com o líquido, vamos supor que seja a primeira partículazinha ali de líquido que está em contato com o seu pistão. Esse ponto 1, na situação de equilíbrio, ele tem uma determinada pressão P1, correto? Correto. E o que acontece? A partir do momento que eu coloquei ali um pistão e apliquei uma força, né? Essa força aí vai ser, digamos assim, transmitida para o líquido através dessa área do pistão. Então, se eu tenho uma força e tenho uma área, quer dizer que eu estou, através dessa força, dando um acréscimo de pressão no meu fluido. Mais precisamente, nesse ponto 1, que é o primeiro ponto, que é a interface fluido e pistão, correto? Então, na verdade, depois de aplicar essa força no pistão, eu estou colocando então acréscimo de pressão nesse ponto 1. Então, na verdade, vou ter P1 mais um ΔP, correto? Um P1 mais um ΔP. E esse ΔP nada mais é do que força sobre área. A força que eu estou aplicando sobre a área do pistão, correto? Qualquer outro ponto que eu tenho aí, eu marquei mais 3 pontos, tá? Ponto 2, um ponto 3 e um ponto 4, tá? Vai seguir a mesma lógica. Antes eu tinha uma pressão P2, depois que eu acrescentei uma ΔP lá naquele ponto 1, pelo Teorema de Pascal, eu posso te dizer o seguinte: opa, se um ponto do líquido sofrer um ΔP, então todos os pontos vão sofrer o mesmo ΔP. É isso que o Teorema de Pascal fala, ó. Então P2 vai ser, na verdade, então, um novo P2, vai ser P2 mais ΔP. O P3 vai ser, na verdade, um P3 mais ΔP. E o P4, pessoal, que é um ponto que está lá na fronteira do líquido com o pistão de raio maior, ele também vai sofrer um acréscimo de pressão. Ele tinha uma pressão P4, por exemplo, e vai passar a ter uma pressão P4 mais o ΔP, tá? Que é força sobre área, correto? Perfeito. Então eu posso falar para vocês que a variação de pressão que eu tenho nesse ponto 1 é igual à variação de pressão que eu tenho nesse ponto 2. Ponto 4, perdão.
Então ΔP1 é igual a ΔP4. Só que essa variação de pressão na fronteira, principalmente, pode ser entendido como força sobre área. A força que eu tenho sendo aplicada aqui, suportada pelo ponto 1, sobre a área 1, igual à força que o ponto 4 suporta sobre a área do pistão ali que está no ponto 4. Fácil entender isso? Então essa aqui é a, digamos assim, a matematização do teorema de Pascal. ΔP igual a ΔP, tá? Força sobre área igual força sobre área. Acabou. Aqui a física acabou, agora é só matemática. Lembrando que aqui nós temos uma região cilíndrica, né? Então se é cilíndrico, essa área pode ser escrita em função do raio, tá? Então cilíndrico, então a área pode ser escrita como πr ao quadrado, correto? A área é o que? Um círculo de raio r, tá? Então ali πr ao quadrado, eu posso substituir esse A1 e esse A4 por π raio 1 ao quadrado e π raio 4 ao quadrado. Vou chegar na seguinte expressão: força 1 sobre πr1 ao quadrado, força 4 sobre πr4 ao quadrado. Corta os π's que estão dos dois lados, né? Tipo, vai simplificar. Vai ficar então força 1 sobre raio 1 ao quadrado, força 4 sobre raio 4 ao quadrado. Você tem todos os valores, substitui. E aqui, pessoal, só esse cuidado com as unidades de medida. Como essa fórmula, essa expressão que a gente chegou, ela é uma expressão que é igual dos dois lados, assim, dos dois lados da igualdade, ela tem o mesmo formato, tá? Eu destaquei aqui para vocês as unidades de medida. Por exemplo, 5 newtons, a gente colocou aqui, 5 centímetros ao quadrado, que é 5 ao quadrado centímetros quadrado, e do outro lado coloquei 20 ao quadrado centímetros quadrado, que é o raio do outro lado. Observe que o centímetro ao quadrado aqui, as unidades elas se cancelam, natural, tá? O único cuidado que você tem que ter é, de ambos os lados, colocarem sempre a mesma unidade de medida, tá? Colocou sempre a mesma unidade de medida, não tem que se preocupar com transformação, tranquilo? Fazendo as continhas aí, ó, 5 ao quadrado é 25, vai ficar 1 sobre 5 aqui simplificando, e 20 ao quadrado é 400. Multiplica cruzado que tem que multiplicar, a gente vai chegar em F4 igual a 80 newtons. Portanto, a força que o pistão de raio maior vai ser empurrado vai ser com uma força de 80 newtons. Então perceba, pessoal, que quanto maior o raio, maior a força, né? São grandezas diretamente proporcionais, a força e a área, né? No caso, o raio é uma proporção ao quadrado, tá? Mas a ideia básica desse exercício foi passar para vocês uma aplicação do Teorema de Pascal e entender principalmente que o Teorema de Pascal nos fala que um fluido que está em equilíbrio e se esse fluido ele é incompressível, qualquer variação de pressão em qualquer ponto desse fluido vai ser transmitida para todos os outros pontos. Por isso que eu posso escrever ΔP1 igual a ΔP4, força sobre área igual a força sobre área. E isso aí é o Teorema de Pascal. Espero que tenha entendido. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu!